Bom dia. Versículo do dia para nossa meditação nesse domingo. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra de Deus é muito clara. Se nós nos humilhar diante de Deus, se nós nos converter dos maus caminhos, deixando o nosso pecado, se nós orarmos ao Senhor depois de nos humilhar, depois de nos converter, aí nós vamos orar ao Senhor e Ele vai ouvir a nossa oração. E vai sarar essa terra. Porque a terra está tão cheia de pecado, que o mal está prevalecendo sobre a terra, por causa da maldade do ser humano. Mas o Senhor Deus nos diz que se nós nos humilharmos e clamarmos, Ele ouvirá dos céus e sarará a nossa terra. Mas infelizmente as pessoas não querem se converter, as pessoas não querem se humilhar diante de Deus, só querem pecar e pecar e pecar. Esquecendo que tem um Deus acima deles e acima de tudo, que vê todas as coisas e que aborrece o pecado. Ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus é santo e a palavra de Deus diz que nós temos que ser santo para poder ver a Deus. Nós precisamos nos santificar a cada dia. E santificar é simplesmente você se separar do pecado, separar do mal para agradar a Deus. Isso é santificar. Se santificar não é você estar lá em cima do altar feito uma estátua virado santo, não é. Santidade é separação do pecado, separação do mal para fazer a vontade de Deus. É renunciar ao pecado e dizer sim para Deus, obedecendo os mandamentos da palavra do Senhor. Então, no momento em que a gente se humilha diante de Deus e a gente clama a Deus, a nossa oração é ouvida lá dos céus e respondida. Porque Deus é amor, Deus é zeloso, Deus quer ver o nosso bem, Deus quer nos ver bem. Mas infelizmente o homem peca sem limite, não se preocupa com a sua vida espiritual, não cede, não deixa o pecado pelo amor a Deus e vem as consequências. Porque Deus perdoa, quando nós pecamos, Deus perdoa, mas a consequência vem. Nós temos um exemplo na vida de Davi. A Bíblia diz que Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Davi era um homem bom, que livrou o povo de Deus muitas vezes, venceu muitas guerras, mas Davi um dia deixou de ir para a guerra e foi passear ali no seu palácio, no terraço do seu palácio. O lugar de Davi era na guerra, naquele momento, juntamente com os seus soldados, liderando. Mas ele não, ficou em casa, passeando ali em cima daquele terraço e olhando ali, ele viu Betseba, que atraiu ele para o pecado. Ele estava fora do lugar, ele devia estar na batalha juntamente com os soldados, mas ele deixou de ir para a batalha, ficou em casa, se deixou vencer pelo pecado, e essa foi grande destruição na vida de Davi. A espada nunca mais apartou da casa de Davi. Davi venceu muitas guerras, mas um dia ele desejou fazer uma casa para Deus e Deus não aceitou, porque ele tinha derramado sangue. Então, você que serve a Deus, Deus perdoou Davi. Deus perdoou pelo pecado, pelo adultério,
Mas o preço do pecado, o adultério, veio. A consequência veio. Quando nós erramos e nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, Deus perdoa para que você tenha direito à salvação. Mas a consequência do seu pecado é certa. A consequência do seu pecado e do meu pecado vem. Por isso que nós temos que ver o que nós fazemos, de certo ou de errado. Porque tudo que nós fazemos vem a consequência. Toda ação tem uma reação. Então veja o que você está fazendo na sua vida. Será que o que hoje faz você sofrer não é consequência de algo que você já fez lá no passado? Examine-se a si mesmo, como está escrito na palavra de Deus. E se o que você está sofrendo hoje é consequência do seu passado, clame a Deus, peça a Deus força, peça a Deus sabedoria para passar por essa luta e Deus vai te dar vitória. Quando você tiver prestado conta por tudo isso, aí você vai poder novamente descansar a sua alma, o seu coração em Deus e se alegrar com a sua vitória. Porque o que você fez no passado, você não pode mais mudar. Mas o hoje, você pode escrever uma nova história, escrevendo o seu futuro hoje. Hoje é o dia que você pode fazer. Hoje é o dia que você pode escrever uma nova história para você. Passado, passou, você não pode mais mexer nele. Mas daqui para frente você pode. Pensa se isso que você está passando não é consequência de algo que você fez. E se for, passe sem reclamar e sem murmurar. Porque muitas vezes, quando as pessoas estão com as suas consequências, né, prestando conta, aborrecem a Deus, culpam a Deus, sentem raiva de Deus, porque Deus deixou acontecer isso, porque Deus deixou acontecer aquilo, mas esquece que foi você que plantou, então é você que tem que colher. Você planta, aí quando vem a colheita você acha pesado colher, não é? Então você examine-se a si mesmo. Se o que você está passando é colheita do que você plantou, colha. E não escolha daqui para frente uma boa semente para você plantar, para quando você for colher, não se ferir nos espinhos dela. Deus deixa você plantar o que você quiser, mas depois você vai ter que colher o que você plantou. Isso é bíblico, isso é a lei. Nós colhemos o que plantamos, então vamos plantar boa semente. Vamos escolher, selecionar semente boa para plantar, para colhermos bons frutos. Amém? Então Deus não tem culpa. Mas as pessoas quando estão na prova, nas lutas, eu lá vou à igreja, eu lá vou nada, que Deus deixou acontecer isso, Deus deixou isso. Não. Você está colhendo o que você plantou. Você tem o livre-arbítrio para plantar o que você quiser. Só que a consequência é certa. Você vai ter que colher. A palavra de Deus diz assim, ó. De que se queixa o homem? Se queixe do seu próprio pecado. Nós pecamos, né? Preferimos fazer a vontade da carne. Preferimos pecar de que obedecer. Aí quando a consequência vem, dói, né? O pecado é bom. O pecado é bom. Mas um dia tem uma música que diz assim, ó. O pecado vai doer, o pecado vai queimar. O pecador um dia vai pagar o preço do seu pecado. E o preço do pecado é pesado, caro e dói. Você vai fazendo, mas um dia a boleta vem. O pecado é igualzinho um cartão de crédito. Você vai só comprando, é bom comprar, vai comprando. Mas quando chega a boleta, aí a coisa fica difícil, né? Então nós temos que nos examinar e observar o que nós estamos plantando para colher bons frutos. Amém? E lembre-se desse versículo. De que se queixa o homem? Se queixe do seu próprio pecado. Então, vamos pecar menos para viver melhor, para não ter que vivermos consequências dolorosas que nós mesmos criamos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.
E fica com esse versículo, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Que se você se humilhar, se você ir orar e se converter dos seus maus caminhos, Deus ouvirá do céu e sarará a sua terra. Amém? Ainda que você tenha pecado, que você tenha cometido coisas erradas, mas se você se humilhar e clamar a Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai te perdoar e vai sarar a sua terra, vai sarar o seu coração. Nós somos terra. Nós somos o pó da terra que Ele pegou e nos criou, e fez o homem. Amém? E para o pó da terra nós vamos voltar. Mas o espírito de vida que Ele soprou nas narinas daquele homem lá, Adão, de barro, Ele soprou nas minhas e nas suas narinas quando nós nascemos. E um dia Ele vai requerer esse espírito de volta. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.